Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Estudantes em sala de aula, professor usando o quadro para explicar o conteúdo, coleguinhas reunidos para as atividades de classe. A imagem ainda é bem viva em nossas memórias, não é? Não faz tanto tempo assim que elas foram feitas, mas esse modelo educacional mais do que nunca vai ficando lá no passado. Com a pandemia do novo coronavírus, foi preciso se reinventar. Computadores, tablets e celulares viraram itens indispensáveis. Agora são eles a fonte do saber, uma ponte virtual entre alunos e docentes. E já que a fase exige mudança, lá foi a Rosana inovar. A professora de inglês do Rio de Janeiro teve que se virar. Programar atividades online para a turminha que tem entre 13 e 4 anos foi uma loucura. O quarto virou uma grande sala de aula, material lúdico, muito material lúdico, para tentar captar essas crianças pra gente. Sentada na varanda, Rosana canta com uma maçã na mão esquerda e uma banana na direita. Haja criatividade. Neste vídeo, até o cachorrinho da professora entrou na brincadeira. O cachorro se senta ao lado de Rosana, que está com uma coroa de flores na cabeça. Também ao lado dela, há um boneco de Olaf, do filme Frozen. No processo de aprendizagem, vale de tudo um pouco. Explicar o significado de algumas palavras por desenho, fazer um chá da tarde com bonecas e contar com uma ajudinha dos filhos na aula sobre Páscoa. Nós estamos fazendo lives, vídeos gravados, também estamos oferecendo atividades, para as crianças depois, após a aula, links com atividades, tudo tentando fazer com que a rotina deles não saia tão assim fora do normal. A crise sanitária chegou fechando escolas e alterando a rotina de todo mundo. No Brasil, poucos se prepararam para a pandemia. Para especialistas, nossos mestres vão ter que quebrar paradigmas. É isso que vai garantir a permanência deles no mercado. É este momento de pegar pessoas mais antigas e dizer, olha, nós temos que nos modernizar, senão não podemos ficar na educação. Da mesma maneira que o médico se modernizou, no uso até de cirurgia, sem tocar no paciente, a educação também vai se modernizar neste momento. Como se aprende? Eduardo Valadares, o que se aprende? Em educação. Será que a gente não vai entrar na próxima década de 2030, 2040, com esse modelo ainda de 1950, da era industrial, alunos sentadinhos numa sala, um atrás do outro, olhando para a nuca do colega e o professor lá na frente falando? Será que essa crise não está nos ensinando que a gente precisa também criar, gerar outro tipo de aprendizado? Crise ensina, crise nos faz amadurecer. Então eu enxergo que eu, como professor, eu estou aprendendo uma palavrinha que é muito importante no século XXI. Desde 2000, 2010 e agora 2020, a gente tem que lembrar dessa palavrinha de novo, que é a tal da adaptabilidade. A gente está aprendendo a se adaptar, a fazer algo que não estava muito acostumado. E vai errar no primeiro momento, e tá tudo bem. Pela primeira vez em 20 anos de carreira, a tia Marissandra passou a dar aulas virtuais em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Todos os alunos foram cadastrados, receberam um e-mail, assim como todos os professores, e as aulas têm acontecido nesse mundo virtual. As aulas remotas, elas são por meio de atividades que eu posto, links com vídeos, conteúdos relacionados àquilo que nós precisamos trabalhar e também com as aulas ao vivo, as aulas virtuais ao vivo. Nesse ambiente novo, rolou até festinha junina improvisada, uma forma de levar para os encontros pela internet o que essa galera faria se estivesse unida presencialmente. Em Maceió, o professor Alessandro virou aluno. Com tanta novidade no jeito atual de ensinar, ele precisou aprender um beabá digital. Tivemos que parar para estudar, tivemos que parar para pesquisar quais ferramentas nós temos à disposição e principalmente aquelas que estejam ao alcance do aluno, que infelizmente não é o que acontece com todos, E eu penso que um dos principais desafios que nós temos nesse momento é justamente manter a atenção do aluno. Entre os pequenos, a missão é quase impossível. Em Belo Horizonte, a Fabiana e o Paulo até recebem sugestões de atividades da escolinha particular das filhas.
Mas, necessariamente, os dois alternam os períodos de teletrabalho com a educação da Larissa e da Lúcia. A gente percebeu que seria importante fazer uma readequação das rotinas, né? E com tempos, Paulo Alac, músico, digamos, pré-determinados para as atividades das meninas e nossas também, né? Então a gente, dentro dessa rotina, a gente criou os tempos de brincar, o tempo da educação, o tempo da alimentação, o tempo do banho, o tempo do ócio, o tempo da televisão. Em Salvador, as aulinhas da Helena são 100% virtuais. Os pais também acompanham a rotina da menina, que está no primeiro ano do ensino fundamental. Tanto eu como meu marido estamos trabalhando bastante em home office. E uma das alternativas que a gente encontrou, além de se dividir, né, tem um dia que um faz a tarefa, outro dia o outro faz, é também nessas aulas online, eu sento então no meu computador para trabalhar e coloco ela do meu lado, na mesinha dela, com o notebook, enquanto ela assiste a aula online. Então, eu vou dividindo a minha atenção entre o que eu tenho que fazer do trabalho, que está acontecendo na aula dela, para estar podendo dar um suporte, para estar acompanhando, já que ela está justamente nesse momento de alfabetização e algumas vezes precisa realmente de uma intervenção presencial, né? Eu tenho, de fato, nesse período, aprendido, que nós identificamos, né, marcos, né, Manuel do Bonfim Borges Teixeira, assessor jurídico. Mas não se pode negar, isso não é para negar, que ela tem sentido o impacto da solidão, né, do distanciamento perante as colegas, perante os coleguinhas, a experiência com a professora. Essa mediação virtual, ela compromete o tato, compromete o olhar, compromete o cheiro, os desafios. Helena Borges Teixeira de Matos, estudante. De ficar em casa, é muito chato. Quem tem se desdobrado para ensinar o Davi e o Lucas é a Virgínia, de Maceió. Estamos aí nessa fase de adaptar. Virgínia Maria da Conceição, até porque eu tento conciliar as minhas atividades com o suporte que eu preciso dar para o Davi, né? Para encaminhar para estudar, para tirar alguma dúvida. Tem uma outra criança também que eu preciso também fazer esse mesmo trabalho de sentar, de estudar. O mais velho começou as aulas virtuais na escola pública com 20 dias de atraso. Aos poucos, correu atrás do prejuízo. Eu geralmente faço essas atividades pelo computador e depois passo pelo caderno, tiro a foto e mando pelo WhatsApp. E deixo no caderno para quando as aulas voltarem, a gente poder rever tudo direitinho de novo, para ver quem faltou fazer uma atividade, quem não faltou. E o Luquinhas, que está na alfabetização, já chama até a mãe de professora. Eu tô aqui em casa porque esse coronavírus não tá deixando eu ir pra minha escola. Mamãe faz atividade pra mim, minha professorinha. Lucas, abraça e beija Virgínia. Existem, neste momento, outras aprendizagens com a própria família. A gente está vendo aí mãe e pai comprando pizza para o 5º ano, 6º ano, sei lá, tentando ensinar fração. Você vê pai, mãe, tio e tia, ou quem cuida, o avô, contando historinha. Coisas que a gente perdeu, nós perdemos, cada um no seu celular, nós perdemos esse contato físico. Repórter Fernando Se a pandemia trouxe inovação para a área educacional, escancarou também um problema latente em várias partes do mundo. Mostrou que as desigualdades, principalmente sociais, são enormes. Um levantamento da Unesco apontou que 40% dos países mais pobres não apoiam os estudantes em situação de risco durante a crise sanitária. Neste contexto, o relatório de monitoramento global da educação não deixou o Brasil de fora. Quanto maior a exclusão, menor a chance de aprendizagem e mais acentuado o problema. Quando você vai para a casa das crianças, né, onde elas não têm espaço para estudar, onde elas não têm internet, onde elas não têm computador, onde elas têm pais analfabetos, onde tem um número de irmãos muito grande dentro do mesmo local pequeno, onde há uma distância grande, elas não têm materiais, então tudo isso é complicado. No Brasil, a pandemia chegou no início do ano letivo, o que foi muito ruim para nós, né? Tem crianças que não tinham nem recebido seus livros didáticos ainda,
no sistema público, onde elas recebem o livro didático, né? Então, isso nos prejudicou muito. Nos países europeus, por exemplo, eles já estavam no último período do ano letivo, então isso é uma facilidade, né? Sem livros e sem acesso à internet, os filhos da Márcia não conseguem acompanhar as aulas. Nós queremos que eles voltem, né? Porque é muito importante na vida deles. E aqui em casa eles não estão indo na escola, né? E eles não têm meio de internet aqui em casa para eles estudar. Nós não temos, assim, computador, nós não temos internet para estar estudando. E aí fica ruim, né, nós estudando em casa. E é melhor estudar na escola, que tem professores, coordenadores, diretores, que é melhor. É muito ruim estudar em casa, aí tá muito difícil para nós ficar em casa, estudando. Já a Júlia, aluna de Paraúna, em Goiás, não está tendo aula remota. Sorte a dela que tem a mãe para auxiliar, pelo menos nos exercícios de português. Nesse tempo de pandemia, não estou tendo nenhum tipo de aula. Estou estudando pelo livro em casa, mas como não está tendo nenhum tipo de explicação, estou com medo de perder o ano. Com essa pandemia, tem sido um obstáculo para as crianças, já que nem sempre nós conseguimos ajudá-las com todas as matérias. Eu, por exemplo, sou professora de língua portuguesa e matemática é um obstáculo para mim. Só que nem todo mundo tem esse acompanhamento. Não tem como exigir que um pai pegue um caderno e uma caneta para sentar e estudar com seu filho, quando ele mesmo não passou por isso. Então, como é que se faz se ele mesmo não sabe fazer? Uma criança pobre que tem pai analfabeto, que tem muito mais dificuldade, eu tenho que criar mais oportunidade para ela, né? Uma criança que mora numa área rural, que é super distante da escola, ou que não tem, numa cidade que não tem ensino médio, como a gente vê em muitas cidades da região amazônica, eu tenho que criar a oportunidade para ela. Como é que eu vou criar essa oportunidade dela realmente conseguir chegar ao final do ensino médio? As chances de meninos e meninas carentes abandonarem a escola por falta de incentivo são 5 vezes maiores do que as de estudantes de classes mais favorecidas. O menino que não tem a tecnologia, mesmo sem pandemia, ele tem desvantagem. Então, também a pandemia vai servir para a gente pensar em políticas públicas. A gente fala educação para todos, e eu posso dizer conectividade para todos. Tecnologia para todos, porque senão essa equidade nunca vai existir. Não é por conta só da pandemia. E o que fazer num contexto como este? A questão que se coloca é como que a escola pública hoje vai fazer essas atividades chegarem aos seus alunos. Esse é um desafio que os gestores nos diferentes sistemas têm que enfrentar para, de fato, conseguir ter uma retomada da atividade educacional, já que até esse momento, ao que tudo indica, nós ainda teremos alguns meses de enfrentamento dessa situação pela frente. Há uma obrigação do Estado em prestar a educação. Há uma obrigação do Estado na perspectiva dos direitos da criança e do adolescente. Essa educação não está sendo prestada. Existe, em tese, a possibilidade de responsabilização? Em tese, existe. Mesmo com o número crescente de casos do novo coronavírus no país, alguns estados já avaliam a retomada das aulas presenciais. Mais do que quando voltar, a questão é como. O Conselho Nacional dos Secretários de Educação trabalha em vários eixos para garantir que esse retorno das atividades escolares se dê de forma gradual. Alguns fatores vão ser analisados. Entre eles estão o nível de exposição da população escolar ao novo coronavírus, a capacidade de se manter um ambiente seguro e, principalmente, a disponibilização de equipamentos de proteção individual para todos, como máscaras e álcool em gel. A gente vai entregar as máscaras para os meninos, para os alunos. É necessário que uma sala de 30 estudantes venha num dia metade, no outro dia outra metade. Isso quer dizer que uma semana de aula nós vamos demorar 15 dias para dar essas aulas, né? Porque metade cada dia. Então, acreditamos que a aula remota ainda continue. Nós não vamos agradar. Muitos querem que voltemos, muitos não querem. Então, não é uma questão de querer, né? A família pode ter opção, mas o governo tem que ter segurança quando voltar.
No Piauí, enquanto as aulas presenciais não são confirmadas, um grupo vem tentando garantir o acesso de crianças à educação de forma remota, por meio do projeto Todos Conectados. O repórter Justiça foi até Barra do Juá, uma das regiões com o menor índice de desenvolvimento humano do país. Na comunidade rural há 70 famílias. Apenas 4 delas têm acesso à internet. E detalhe, aqui ninguém tem computador ou tablet. Poucos possuem celular que permite o uso da rede mundial de computadores. A gente tem instalado antenas de internet que atendam 5 casas e depois mais 5 e outra antena para atender mais 5 e que essa antena consiga distribuir um sinal que possa garantir o acesso para essas famílias. Com esse acesso comunitário, a gente vê que fica mais barato e que eles conseguem ter uma internet que atenda a demanda deles, que é assistir uma videoaula, que é conseguir baixar uma atividade que a escola manda por WhatsApp. E aos poucos vendo que eles conseguem melhorar um pouco o acesso à educação, conseguem falar com familiares. O Jusilândio foi o primeiro a ter internet instalada. Para alívio dele, que pode falar com os parentes, e da filha Isabel, que agora consegue acompanhar as aulas. É importante para o menino estudar, Jusilândio Francisco fazer Carvalho, as provas, de vez em quando não vem, outras vezes vem. E para mim também comunicar com minha família que mora em Goiânia. E assistir a devoção da igreja também pela internet é bom. É bom demais com a internet pro cabo estudar. O repórter Justiça faz uma pausa e volta em instantes. Daqui a pouco, a repórter Érica Picelli vai falar sobre a educação de crianças e jovens com deficiência em tempos de pandemia. Não saia daí. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, repórter Justiça. Está na Constituição. Educação é um direito de todos, mas o que está escrito na prática nem sempre é cumprido. Lucas, que é deficiente visual e mora em Belém, no Pará, mostra que a inclusão ainda não é uma realidade, principalmente no momento em que a pandemia do novo coronavírus trouxe como alternativa o ensino à distância. Imagens, arquivo pessoal. Era para ter colocado Lucas Costa, estudante. um áudio do escritor, era para ter colocado até um áudio de aula melhor na TV. Lucas está com a mão sobre uma máquina de escrever em braille. E também deviam mandar os conteúdos em braille para os deficientes. Com aulas presenciais suspensas, a nova rotina passou a ser estudar pela internet ou TV, o que para o Matheus, que não escuta, ficou complicado. Eu desejo estudar em casa também, estudar para o Enem. Estudar e aprender a escrever uma redação de acordo com o Enem, mas é difícil por não termos intérprete e ninguém reclama sobre esse descaso. Menos de 10% dos países analisados pela Unesco possuem leis para garantir a inclusão plena na educação. Um quarto deles tem normas para que crianças com deficiência sejam educadas separadamente. Em 10 países de renda baixa ou média, alunos com algum tipo de deficiência apresentaram desempenho 19% menor em leitura do que os demais estudantes. Cerca de 15% dos pais na Alemanha e quase 60% dos pais em Hong Kong acham que alunos com deficiência podem atrapalhar o aprendizado dos filhos. Ainda, segundo o relatório, as escolas têm mais interesse em obter acesso à internet do que atender estudantes com deficiências. Se você tem uma criança que desde a educação infantil, ela vê a diversidade, ela vê uma criança com necessidade especial, que ela pode ajudar, inclusive, ela vê uma criança de uma outra raça dentro da sua sala de aula, ela vê uma criança que tem uma orientação sexual diferenciada, ela vai se acostumando, ela vai aprendendo a respeitar essa diversidade e a gente cria uma sociedade que respeita a diversidade. Então, por isso é importante termos essa inclusão e tratar esse tema dentro dos currículos, dos materiais didáticos, da formação dos docentes, e aos poucos ir mudando, né, a sociedade nesses aspectos que não são bons. No Brasil, a inclusão aumentou nos últimos anos. Dados do censo escolar apontam que o número de matrículas de alunos com deficiência na rede pública cresceu consideravelmente. Passou de 88,4% em 2015 para 92,8% em 2019. Acho que a gente tem que comemorar o fato de nós aumentarmos essa inclusão
Isso é positivo, mas a gente precisa investir muito, né, na qualidade. Então, proporcionalmente, a quantidade de crianças que foram inseridas na educação pública no Brasil nos últimos anos. A Lei 13.146, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é considerada um marco no país. Além dela, há o Tratado Internacional de Salamanca, decretos, portarias, resoluções e notas técnicas, que garantem a educação inclusiva. Eu posso até aqui mencionar aqui o inciso 4 do artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, da 13.146 de 2015, fala que é indispensável oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua. Ou seja, nós temos legislação, tem que ser efetivada. Nós estamos adaptados legalmente, mas efetivamente não são todos que cumprem com a legislação, infelizmente. Mas para percorrer longas distâncias é preciso dar o primeiro passo. Pensando nisso, o Wellington criou um projeto especial em Roraima. Os professores ainda não conseguem elaborar uma intervenção pedagógica que seja inclusiva. Então, nós conseguimos trabalhar, né, essas deficiências, essas necessidades. Nós conseguimos elaborar um planejamento pedagógico inclusivo com esses professores para exatamente fortalecer a aprendizagem desses alunos com necessidades, respeitando as suas limitações. O projeto deu tão certo que está concorrendo ao Prêmio Inovare de 2020. O projeto está alinhado com a atuação do Ministério Público, destinada a garantir o acesso à educação de qualidade, estimulando a capacitação continuada dos professores e demais profissionais da educação que atuam na área, o enfrentamento de qualquer forma de preconceito ou discriminação e a promoção da igualdade e da inclusão social. Mas a inclusão não deve ser pensada apenas para pessoas com deficiência. É preciso também dar atenção aos grupos mais vulneráveis. Isso envolve os quase 73 mil alunos estrangeiros e cerca de 200 mil indígenas matriculados na rede pública de educação. E estudantes que enfrentam problemas muitas vezes para ter acesso às tecnologias e também para compreender o conteúdo. É o que acontece com esta imigrante venezuelana. É tudo em português e é tudo bem direto, então para aqueles que estão novos, que estão começando, se vai ser um pouquinho mais difícil, mas graças a Deus a gente já tem tempo, a gente já tem estudado bastante para compreender a língua e para tentar melhorar nosso entendimento e nosso compreendimento com o português. Se a dificuldade existe para os alunos, para os pais deles não é muito diferente. Quando surge essa dúvida, tem que ir a outra página de tradutor e pesquisar por outras páginas para poder entender o que está para fazer de tarefa, porque já não há um programa, vamos falar assim, especial só para a língua entender. Os estudantes indígenas da aldeia Cravari, no município mato-grossense de Brasnorte, estão tentando seguir a grade curricular, mas até para acompanhar o conteúdo impresso, eles precisam consultar a internet. Estamos recebendo a apostila do Estado, da SEDUC. Além dessa apostila, temos o site, que é para os alunos entrar e ter mais acesso a esse trabalho. Essa apostila não é específica para escola indígena e por conta dessa apostila nós precisamos na internet um pouco. Não dá para pesquisar muita coisa porque nossa internet é bem ruim. Durante a pandemia, a educação dos jovens na comunidade também tem se voltado para o resgate da cultura indígena. É importante, né, a presença na escola, mas também é importante esse momento para a gente repensar nossa cultura, repensar nossa sustentabilidade, repensar nossa crença, repensar o nosso modo de viver e fazer com que, de fato, os nossos alunos estejam também empenhados na luta pela preservação do meio ambiente, né, na preservação da floresta, no conhecimento das ervas medicinais, para que a gente consiga manter protegido, porque na escola não existe nenhuma fórmula que ensine o aluno a ser um bom caçador, a ser um bom pescador. Então, nesse momento que estamos sem aulas presenciais, mas estamos nesse momento de aprendizagem,
também culturalmente, para que os nossos alunos possam aprender cada vez mais. Tanto para os grupos vulneráveis como para os outros estudantes, a falta de recursos pode resultar numa evasão escolar. A evasão já era alta antes da pandemia, né? Então a gente tem que considerar isso, já existia uma evasão alta. Quando a gente pensa que essa evasão provavelmente vai aumentar pós-pandemia, claro que cada aluno evadido é uma perda para a sociedade, né? Mas tem um lado positivo essa pandemia, que escancarou esse abismo que existe na escola pública, tanto da educação básica quanto do ensino superior. A pandemia também fortaleceu laços entre alunos e professores. Na Escola Estadual Maria Teixeira, em Goiás, uma atenção maior vem sendo dada principalmente aos estudantes com deficiência. Nós criamos um programa que se chama Rede de Conexão de Afeto, Escola, Família, REAFETO. Quais são os objetivos desse nosso programa? Primeiro, é realmente nos reaproximarmos dos nossos alunos e, consequentemente, das suas famílias. Segundo, que todos os alunos fossem atendidos igualmente, que não dependesse da questão da internet, porque os nossos alunos, a grande maioria deles, não tem internet. Terceiro, que a gente pudesse fazer as atividades personalizadas, de acordo com a especificidade e necessidade de cada aluno. O Repórter Justiça vai para o intervalo. Na volta, você vai saber as consequências da pandemia para os estudantes universitários. Não saia daí. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Tem alguma dúvida dessas perguntas? Não. E a aula foi bacana mesmo? Que massa. Aissa tem acompanhado as aulas online por plataformas interativas. A estudante de Cairu, na Bahia, vem se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio com conteúdos extras enviados por professores. Estou gostando do acompanhamento no WhatsApp e das atualizações nas redes sociais do colégio. Isso me ajudou a organizar um roteiro de estudos e ter um bom aprendizado. A confiança dela para o Enem é resultado do apoio que a jovem encontrou tanto por parte dos professores como da mãe. Tem sido um momento gratificante, apesar da mudança brusca que aconteceu. Eu trabalho em home office e temos os afazeres de casa e tem a escola dentro de casa. E aí é um baita desafio, mas a gente tem encarado com muita vontade e tornando ela mais responsável ainda pelo processo de ensino-aprendizagem junto com os seus educadores, mesmo à distância. A Gleiciane está conseguindo acompanhar as aulas online, mas além do Enem, a conclusão do ano letivo preocupa a estudante. A maioria das atividades mandadas não serão avaliadas para a pontuação ao longo do semestre, o que dificulta nós alunos a conseguir a aprovação no final do ano, sem saber se conseguiremos terminar o ano letivo a tempo e com o aprendizado necessário. A angústia também é grande para quem não tem condições ideais de estudo. Mesmo com o apoio dos professores e dos coordenadores, eu estou tendo dificuldade para acessar o site do AVA e acessar as aulas online que está tendo, porque eu não tenho celular e não tenho muito acesso às redes sociais. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, 77% dos cerca de 5 milhões de estudantes que fizeram o Enem o ano passado não tinham acesso à internet. O dado serve como termômetro para analisarmos como está a preparação dos candidatos para a próxima edição do exame, já que, com a pandemia, as aulas à distância se tornaram a única opção. Essa diferenciação Ramos, doutora em administração, o aluno da escola pública e da escola particular, e mesmo os que estão na escola pública, nas diferencialidades que nós temos no Brasil, de fato, há aí uma amplificação dessa desigualdade, de oportunidade. Não vai ser uma concorrência mais próxima, ao contrário, já era desigual e isso aumentou.
A plataforma online Momento de Aprender foi uma solução encontrada por voluntários para ajudar estudantes a se preparar para o Enem. A gente pensou que deveria fazer alguma coisa para prover informação para as pessoas que vão prestar a prova e não estavam tendo aulas e não tinham acesso a uma plataforma paga, por exemplo, online. Então a gente pensou em reunir um grupo de amigos e começar a criar conteúdos para auxiliar essas pessoas. Conforme o projeto foi se desenvolvendo, mais voluntários foram se somando a essa ideia e hoje a gente conta com 38 voluntários, os quais ficam responsáveis por disciplinas e conteúdos conforme a sua afinidade temática. E para quem estava precisando daquela forcinha para estudar, a ajuda veio na hora certa. Tem resumos claros, Gabriela simples, que a gente entende, e logo após tem os testes, que ajudam muito a fixar a matéria. A pandemia não trouxe incertezas apenas para quem está tentando entrar nas universidades. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior apontou que quase metade dos alunos de faculdades particulares pensa em abandonar o curso, ou porque perdeu o emprego, ou porque não tem mais condições de continuar pagando as mensalidades. Geise cursa medicina em Juazeiro, no norte da Bahia. Um sistema de bolsas até foi disponibilizado pela universidade dela, mas o acesso ao benefício foi limitado. Nenhum aluno se pronunciou dizendo que tinha sido contemplado com esse sistema de bolsa, que nada mais é do que um sistema que iria dar um desconto nos meses de pandemia para o aluno e esse valor seria diluído no futuro. No entanto, há uma queixa muito grande de todos os alunos assim da IES nesse sentido. Não é à toa que a gente teve que recorrer ao jurídico. A Lei 9.870 de 1999, conhecida como Lei das Mensalidades Escolares, diz que a instituição de ensino não pode impedir o acesso dos estudantes aos direitos acadêmicos, sob a alegação de inadimplência. Assim, o melhor caminho é o diálogo. É que acionar as leis estaduais que prevêem descontos nas mensalidades são caminhos mais complicados a se seguir. Já existem ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal, pelo menos 3 delas já também com manifestação da Advocacia Geral da União no sentido do reconhecimento da inconstitucionalidade, o que nos leva a crer que mais cedo ou mais tarde o Supremo vá evidentemente, se posicionar e colocar um ponto final na discussão em relação a essas leis estaduais, que tem criado um clima de muita insegurança jurídica também sobre o que as escolas estão ou não obrigadas a fazer. Esta portaria, publicada pelo Ministério da Educação, estendeu as aulas à distância em instituições federais de ensino superior até 31 de dezembro. Também flexibilizou os estágios e aulas em laboratório nesse período. A exceção fica com os cursos da área de saúde. Robson está no último ano de Publicidade e Propaganda em uma universidade do Rio Grande do Sul e se preocupa com o fato de ter que fazer as aulas práticas à distância. A gente tem muito conteúdo prático Robson Júnior, estudante. E que a gente necessita de material da universidade, como câmera, lapela, luz, enfim, N coisas que a gente não sabe como é que vai ser isso em EAD. Tendo isso em EAD que vai comprometer muito nosso ensino. O Repórter Justiça dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas acessando o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Tem uma sugestão de reportagem? Anote aí o e-mail repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até mais. Créditos finais. Produção Marcelo Luiza. Reportagem Érica Picelli e Fernanda Mulaete. Edição de texto Fernanda Mulaete. Cabelo maquiagem Kelly Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Geraldo Genovez, Harry Góes, Jefferson Martins e Luiz Guilherme. Assistência técnica Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção Diego Galeotti. Videografismo Lucas Matias. Audiodescrição Visual Áudio. Roteiro Kainan Leão. Narração Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação Rosa Laze. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2020.